Bora falar de futebol depois das férias, depois de um bom período de descanso nesse mês de janeiro, e é com muita alegria que eu volto a bater esse papo com você aqui no YouTube, também trazer o maior número possível de informações importantes para o seu dia a dia no Twitter e no Instagram. Claro, você que me acompanha nas redes sociais e também no Esporte Interativo. Agora é para engrenar o ano de vez e eu começo então falando do Choque Rei. Vamos ter muitas análises sobre o Palmeiras aqui no canal do Fragoso, lembrando que eu sou setorista do Palmeiras na Rádio 9 de Julho e no Esporte Interativo falando sobre tudo o que der e vier em relação ao futebol brasileiro. Portanto, mais conteúdos de Palmeiras, é verdade, por conta do meu dia a dia, mas pintando oportunidades, sempre vou falar aqui, principalmente dos clubes paulistas e de outros grandes jogos que eu puder acompanhar na minha rotina, beleza? Choque Rei, então, é o momento da análise. Choque Rei 0-0 em Araraquara, e é muito legal quando a gente pode falar. Se você não assistiu o jogo, você vai entender o que eu tô falando. Se você assistiu o jogo, talvez você tenha que prestar um pouco mais de atenção no que eu vou falar. Mas olha só, é interessante pegar um jogo que acaba 0-0 e que tem números parecidos, porque muita gente pode falar, bom, números parecidos, não teve ninguém que se destacou. Um jogo em que os dois foram parelhos, o jogo pode ter sido muito ruim, como pode ter sido muito bom, mas os dois iguais. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Números parecidos, por isso é preciso tomar cuidado quando se analisa só números, porque eles podem ser usados fora de contexto. Olha só, nesse clássico, o Palmeiras teve 48% de posse de bola, enquanto o São Paulo teve 52%. O Palmeiras finalizou 16 vezes, acertando o gol em 5 dessas oportunidades. O São Paulo, 17 vezes, acertando o gol em 5 dessas oportunidades. O Palmeiras trocou 410 passes certos e o São Paulo 418 passes certos. Números praticamente idênticos para um placar de 0-0, mas a impressão que ficou foi muito maior do que números. Foi uma impressão de que o Palmeiras está trabalhando de uma forma mais agressiva, está entendendo o que pode fazer dentro de campo, enquanto o São Paulo ainda busca trabalhar o seu jogo coletivo. E eu explico o porquê. É o seguinte, se você perceber um detalhe nesse jogo, é que o Palmeiras esteve muito mais no campo de ataque do que o São Paulo. A posse de bola, ela é enganosa. Você pode pegar uma posse de bola parecida dos dois times, mas onde essa posse de bola aconteceu? No campo de ataque? No meio-campo? Na defesa? Olha só, para se ter uma ideia, o Palmeiras teve 27% da sua posse de bola no campo de ataque. O São Paulo, 20%. Em relação à defesa, o Palmeiras teve 24% da sua posse de bola. Agora o São Paulo ficou 36% do tempo de sua posse de bola no campo de defesa. Reparou? Um Palmeiras que jogou mais no campo de ataque, que foi mais agressivo, enquanto um São Paulo que não conseguiu encaixar suas jogadas no campo de ataque. E grande parte das jogadas perigosas do São Paulo envolveram um destaque individual. Já o Palmeiras, um destaque mais coletivo. Por isso dá para dizer, nesse comecinho de temporada, que o Palmeiras está entendendo um pouco melhor o que pode fazer dentro de campo. Já o São Paulo ainda vai ter que trabalhar um pouco mais para entender como fazer os seus números se tornarem algo relevante em termos de desempenho. Até porque números parecidos, impressões diferentes nesse choque rei. Olha só, em relação ao São Paulo, eu vou destacar o Daniel Alves do seguinte ponto. Ele poderia ter decidido o choque rei. Cara a cara com o Everton, teve a principal oportunidade do jogo, na minha visão. Limpo. Poderia ter feito o gol. Perdeu. E no fim das contas isso pesa na avaliação de um jogador que não se escondeu. O Daniel Alves também teve chance de fora da área, chutando de fora da área, e aí que está a questão do jogo coletivo. O Daniel Alves, na chance do jogo, ele recebeu a bola de lá do Thiago Volpi. 2 toques na bola jogada simplesmente. O toque do Thiago Volpi e a finalização do Daniel. Na verdade o Daniel domina a bola, mas muito rápida, coisa de 3, 4 segundos a jogada, porque não envolveu o coletivo. O chute de fora do Daniel Alves, chute de fora da área. Já disse, pode ter uma troca de passes? É claro que pode, mas não houve uma infiltração de fato. O Daniel chuta de fora. Quer saber outras oportunidades do São Paulo? Olha só, o Daniel Alves chutou de fora, assim como o Hernanes e o Elinho. 2 chutes de fora que levaram perigo. Mais uma vez, jogadas que elas acabam no meio do que poderia ser um lance. É claro que o chute de fora é importante, é uma boa arma,
Só que quando você só tem uma arma, seja ela o chute fora, seja ela o cabeceio, você precisa aprimorar isso. Você precisa desenvolver outras armas. E o São Paulo não mostrou grandes armas nesse jogo. Olha só, falei desses lances, cabeçada do Arboleda. Foi um outro lance perigoso. Escanteio, bola parada. Mas e a construção coletiva? Gerou pouca coisa para o São Paulo. E é isso que o Tricolor tem que trabalhar. Claro, é início de temporada, é completamente compreensível que o São Paulo não tenha desenvolvido nada tão bom coletivamente. Não tenha apresentado nada tão bom coletivamente. É só o segundo jogo do Campeonato Paulista. Então, calma. Mas nós temos de analisar o que aconteceu. Já o Palmeiras, repare, conseguiu apresentar mais. Conseguiu mostrar mais. Justamente por isso, esteve mais com a bola no campo de ataque. Olha só, dá para destacar 2 bolas na trave do Palmeiras. Uma do Luiz Adriano de cabeça e uma de um chute de fora da área do Ramires. 2 lances que, é verdade, como eu falei contra o São Paulo, não, como eu falei sobre o São Paulo, 2 lances também que aconteceram para o Tricolor e que envolvem uma jogada específica de bola parada e um chute de fora da área. Mas o Palmeiras também construiu muito com o Lucas Lima, construiu muito com o Ramires, que foi a grande surpresa do jogo, eu posso dizer assim. Ninguém esperava um Ramires com tanto dinamismo, é algo que ele não apresentou ainda. Então o Ramires, de fato, foi a grande surpresa do jogo. O Lucas Lima, mais uma vez, tocando e aparecendo para jogar, sendo um condutor de bola do Palmeiras, sendo alguém que toma a iniciativa para criar jogada, e o Zé Rafael, quando entrou durante o jogo, também entrou bem mais uma vez. E é cada vez mais nítido que o Zé Rafael é um jogador de meio campo. Ele não é um jogador de ponta de lança. Ou melhor, ponta de lança, na verdade, é o centroavante, né? Ele não é um jogador de ponta. Ele não é um jogador de lado de campo, ele é um jogador de meio campo que vai ajudar a construir. E assim tem feito, assim como ele tem ajudado a destruir também, porque roubou algumas bolas, assim como o Lucas Lima tem roubado algumas também. Claro, dizer que esses 2 jogadores estão voando é precoce. Assim como é precoce tirar qualquer conclusão sobre a temporada de alguém na segunda rodada do Campeonato Paulista. Mas é preciso identificar o que foi feito durante um jogo. E aí, é claro, é preciso elogiar a atuação desses 3 jogadores que realmente fizeram a diferença, chamaram a atenção e criaram muito. O Dudu não foi o grande nome da partida. E aí tem uma virada de chave nesse Palmeiras interessante. Por quê? Porque o Palmeiras passa a ter mais possibilidades de construção. Algo que não aconteceu no ano passado, quando o Dudu era o único jogador que tinha algum pingo de criatividade. Todo o restante do time não conseguia criar, não conseguia gerar jogadas, sempre a bola tinha que passar pelo Dudu. Hoje, o Dudu não foi bem e o Palmeiras conseguiu criar por meio do Lucas Lima, por meio do Zé Rafael e, claro, um time que também jogou bem por conta do Ramires, a grande surpresa. Deixe seu comentário aqui embaixo, se eu esqueci de comentar alguma coisa, fique à vontade. Se você discordou de algo, fique mais à vontade ainda, sempre com educação, eu gosto de lembrar. E deixe a sua curtida também, o seu like, porque aí o vídeo gira um pouco mais, assim como, se você não é inscrito, inscreva-se no canal do Fragoso. Nesse ano teremos muitas outras análises por aí do Palmeiras, do São Paulo e de outros clubes Brasil afora. Bora falar de futebol!